Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela, minha gente. Glória de Cristo antes do mundo? Quem em 12 tronos? Vamos repetir o tema? Glória de Cristo antes do mundo? Quem em 12 tronos? Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 20 de agosto de 2023, Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Saúde e paz para todos que estão no chat e aos demais que estarão assistindo no futuro os nossos vídeos. Agora vamos solicitar algo muito importante para todas as pessoas. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos, não esqueça do like. Porque se nossas mensagens são importantes para você, não guarde somente para você. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está aí abaixo na descrição do vídeo de hoje. Então, como falado, o nosso tema de hoje é esse aí. Glória de Cristo antes do mundo? Quem em 12 tronos? Vamos ao tema. Aqui, pessoal, estaremos por um período com mensagens e respostas a questionamentos, tá bom? E assim faremos enquanto surgirem perguntas dos senhores. Então, a cada momento que algum dos senhores fizer perguntas que possivelmente possa ser dúvida, né, de muitos, nós responderemos, tá? Através de novos temas, apresentando outros temas referente àquela dúvida e com toda a exegese, a propriedade com que nós temos apresentado aqui. Então, o objetivo do tema de hoje é responder a questionamentos no tema que nós já apresentamos aqui. Se nem Cristo existe, como existiremos? Os senhores lembram desse tema? Já está no canal aí, tá bom? E outro tema também que nós também responderemos pergunta a respeito de outro tema que nós vamos falar daqui a pouco. Então vamos começar neste momento a responder o questionamento de nosso irmão Moacir Soares. Paz eterna, irmão Moacir Soares, tudo bem? Está aí agora participando do chat? Tá bom? Então tomara que irmão Moacir esteja aí. Então o nosso irmão Moacir Soares Ferreira, ele argumentou o seguinte, nós vamos colocar aqui na tela aqui o argumento dele aqui. Vamos colocar aqui, primeiro aqui, parece só um chatinho. Vamos colocar aqui. Moacir Soares falou o seguinte, boa noite. Claro que a matéria, ele está falando a matéria, né? Vai para o pó da terra, mas só até a vinda do Filho do Homem. Os senhores estão lendo aí? Claro que a matéria vai para o pó, mas só até a vinda do Filho do Homem. Olha só o que ele colocou. Perceberam? Assim todos os mortos ressuscitam. Alguns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. O que vocês estão imaginando? Por que ele colocou isso? Que ele está dizendo que até a vinda do Filho do Homem, o pó volta ao pó. Mas depois da vinda do Filho do Homem, não. É o que ele está colocando. E assim os mortos ressuscitam. Alguns para a vida eterna. Perceberam? E outros para a perdição eterna. O que ele estaria querendo dizer com isso, hein? Nosso irmão Moacir? Então, aqui nesse texto, nesse argumento de Moacir, ele não foi muito claro no que ele está insinuando, como se as pessoas, no caso,
o que a gente pôde entender, como se as pessoas continuariam ressuscitando literalmente. Não é verdade? E parece que o que diz é que depois que o Messias já veio em glória, porque nós falamos assim, esse negócio de o homem ser desfeito completamente no pó da terra teria acabado. Então, o nosso irmão Moacir, ele está dizendo que depois da vinda do Filho do Homem, esse negócio de o homem voltar ao pó teria acabado, correto? Ele parece insinuar que o ser humano, uns ressuscitam para a vida eterna, ou seja, vão para o céu, e outros para a perdição eterna, ou seja, vão para o dito inferno. Parece que é isso que ele está querendo dizer. Como se cada pessoa que morresse aqui em nosso tempo, essas coisas iriam ficar ocorrendo sem parar. Então, o que parece que ele passou, se não for isso, depois ele nos esclareça, porque foi o que ele escreveu, está escrito. Então, o que parece é isso que ele está falando, que agora não tem esse negócio do homem se desfazer no pó da terra, né? Ele morre, mas depois ele volta. Aí depois que ressuscita, parece que ele está falando isso. As pessoas, umas iriam para o céu e outros iriam para o inferno. Ou seja, uns ressuscitariam para a vida, conforme ele falou, e outros ressuscitariam para a perdição eterna. Parece que é isso que ele está falando. Uns indo para o céu e outros indo para o dito inferno, tá? Resumindo aqui. Que na realidade, tanto o céu, então, mas nós temos falado, né? Que tanto o céu como o inferno se tratam de mitologia grega, que já tratamos aqui em outro tema. E assim como parece dizer, as pessoas estariam se lembrando de sua humanidade depois da morte e reconhecendo outras pessoas. Se vê que esse pensamento do nosso irmão Moacir, se é isso que parece dizer, né? Sendo assim, se trataria de sofismas, coisas da cabeça dele, né? E não o que dizem os textos do Evangelho. Uma vez que quando as profecias tratam a respeito da ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação, se trata de um evento, gente, que ocorreria no último dia. Na verdade, o evento não ocorreria no último dia? Já ocorreu, sendo corroborado por Cristo, que ocorreria, né, no último dia, e já ocorreu no último dia, conforme o texto de João, capítulo 6, versículo 39 e 40. Basta ler. E que Paulo vai revelar também que isso seria naquele tempo, num abrir e fechar de olhos. Como assim isso vai ficar ocorrendo? Ou seja, de uma só vez, ressuscitando a todos os homens, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15, 52, né? Que nós podemos colocar aqui, olha só. Num momento, olha, Shaul falou num momento, né? Como assim isso aí vai ficar ocorrendo? Ou ainda vai ocorrer? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, né? Porque a trombeta soará, estão lendo aí? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E ele diz aqui, e nós seremos transformados. Paulo está falando deles. Shaul está falando da congregação que se situa no primeiro século, correto? 1 Coríntios 15, 52. Mas embora o nosso amigo aí, Moacir, esteja falando aparentemente em ressurreição literal, porém, Shaul, ele deixa claro que se trataria de uma ressurreição não literal. Ou seja, eles deixariam a morte adâmica e não o quê? Uma morte literal, como podemos ler em 1 Coríntios 15, 22. Vamos fazer a leitura aqui. Olha só o que está escrito. 1 Coríntios 15, 22. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, Shaul está falando não de uma morte aqui literal, mas na morte em Adão. Percebeu? Então, dessa morte que eles iriam ressuscitar no último dia. Porquanto, assim como em Adão, todos morrem, em Cristo, todos serão vivificados. Né? 1 Coríntios 15, 22. Estão acompanhando? E a leitura que nós podemos fazer pela verdade desse texto que acabamos de ler é que em Adão, na verdade, todos estavam mortos, todos morreram em Adão, correto? Ou seja, a morte
conforme está no Evangelho, havia passado a todos os homens, mesmo ele estando em vida humana. Como podemos ler, né? Onde diz em Romanos 5,12, mesmo em vida humana. Romanos 5,12, olha só o que está escrito aqui, ó. Romanos 5,12. Vamos fazer a leitura. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, entrou, não entrou a morte? Entrou. Assim também a morte veio ou não veio? A todos os homens. Perceberam que todos morreram em Adão? Porque todos pecaram. Então, todos morreram em Adão, correto? Conforme está aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. E por isso, eu coloquei na tela aqui, indica que todos estavam nos sepulcros. Todos estavam nos sepulcros, como foi dito pelo ungido, né? No livro de João, capítulo 5, versículos 28 a 29, que nós podemos ler aqui, ó. João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, olha só o que Cristo falou, em que todos os que estão nos sepulcros, percebe que Cristo está dizendo que todos estão no sepulcro? Que todos os que estão nos sepulcros, da morte em Adão, é claro, ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição, como está escrito aqui, da condenação, né? João capítulo 5, 28 a 29. Os senhores perceberam que todos estavam nos sepulcros? Perceberam? Então, não haveria ressurreição literal. Cristo está falando que todos os que estavam nos sepulcros, e realmente todos pecaram, a morte em Adão passou a todos os homens. Então, Cristo está falando, todos os que estão nos sepulcros ressuscitarão para a vida, ressuscitarão uns para a vida e outros para o quê? O que ele disse, condenação. Então, minha gente, essa ressurreição para a vida e essa ressurreição para a condenação ocorreram quando? Ocorreram no último dia. Na verdade, os últimos dias, os apóstolos estavam dizendo que eles estavam nos últimos dias. Então, essa ressurreição para a vida e essa ressurreição para a condenação ocorreram no último dia. Não ficará acontecendo depois que as pessoas morrem em nosso tempo, literalmente, como disse, insinuou o nosso irmão Moacir, né? Uma vez que não há mais aquele sepulcro da morte em Adão, acabou aquele sepulcro, todos já ressuscitaram daquele sepulcro. Não há mais aquela morte que passou a todos os homens, ou seja, não há mais aquele sepulcro, não há mais aquele corpo mortal. Aquele corpo mortal foi desfeito. Cristo aniquilou aquela morte, tá? Então, de 70 DC para cá, todos estão o quê? Imortais e incorruptíveis. Em relação a quê? Em relação à mortalidade e em relação àquela corruptibilidade adâmica. Nós temos falado isso aí, muita gente tem achado estranho, tem se escandalizado, porque nós temos dito que nós somos incorruptíveis, que nós somos imortais. Mas como assim nós somos imortais? Nós somos imortais em relação à morte que passou a todos os homens. Nós não somos imortais em relação à morte natural, à morte literal, em que as pessoas são sepultadas em cada momento que termina o seu tempo de vida na Terra, correto? Então nós somos imortais e incorruptíveis em relação à morte que passou a todos os homens, ou seja, a morte adâmica. Então, na realidade, a ressurreição, ela alcançou a todos os homens em vida humana. Por quê? Porque a morte havia passado a todos os homens. Então, como a morte passou a todos os homens, independentemente se eles eram homens, como Cristo ou não, todos ressuscitaram no último dia, porque aquela morte foi aniquilada. E a ressurreição alcançou o quê? A todos os homens em vida humana. Tá, isso é uma coisa. E alcançou também os que dormiam no ungido, os que dormiam em Cristo, ou seja, aqueles que eram como o quê? Como seres humanos? Não, aqueles que eram como anjos no céu. Não eram mais seres humanos, mas eles tiveram que ressuscitar.
Perceberam? Então, tem um abençoado aí que andou falando, escreveu no último vídeo, que nós vamos responder a ele, que ele disse que os filhos não... ele disse que os filhos não ressuscitaram, não morreram, ou seja, ele diz que os filhos, ele fala espíritos, né? Não morreram, eles falam que os espíritos estavam dormindo. Aí fica tentando dar o jeitinho de explicar ali no jeito dele. Mas veja que o Evangelho diz que eles ressuscitaram como anjos no céu. Ora, eles estavam precisando ressuscitar daquela morte. Tá? Então, a ressurreição alcançou a todas as pessoas, todos os seres humanos em vida humana, os filhos que participavam de carne e sangue, e também aquela ressurreição alcançou a todos que dormiam em Cristo, ou seja, aqueles que eram como anjos no céu, como dito pelo ungido, por Cristo, em Marcos, né? Mateus, capítulo 22, versículo 30, que nós podemos colocar aqui na tela, aqui, ó, Mateus 22, 30, onde diz o seguinte: porque na ressurreição, olha só o que Cristo diz, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, eu ia falar matrimônio, né? Em casamento, mas serão como os anjos no céu, né? Como está escrito aí, Mateus 22, 30, né? Então, por que Cristo está falando que na ressurreição as pessoas, né? Ele está dizendo, não seriam como anjos no céu, nesse caso aqui. Por quê? Tem um contexto, porque ele estava falando que essa ressurreição seria aquela que seria como os anjos no céu. Mas isso não significa que quem vivia como ser humano não ressuscitou da morte adâmica. Tá bom? Então, mas por que ele falou que seriam como anjos no céu? Porque ele estava se referindo àqueles que haviam dormido, aqueles que haviam morrido literalmente, já não existiam. Então, quem iria ressuscitar? Quem iria ressuscitar seriam os filhos que participaram de carne e sangue, correto? Agora, importante, a ressurreição dos que eram como anjos no céu, tá? Não se tratou da ressurreição de seres humanos, tá? Já estamos explicando aqui. Homens e mulheres, naquele caso que Cristo está falando, que Cristo falou, tá? Mas da ressurreição dos filhos que haviam se manifestado como seres humanos, até por ocasião da morte dos seres humanos que foram semeados e desfeitos na terra. Então, os seres humanos, que eram os filhos participando de carne e sangue, morreram literalmente, foram sepultados, foram semeados, e quem iria ressuscitar? Aqueles seres humanos? Não, aqueles seres humanos não iriam ressuscitar, porque eles já não existiam, né? Foram desfeitos na terra. Quem iria ressuscitar? Os filhos que participaram de carne e sangue. Agora, uma coisa que vai deixar muitas pessoas, agora vamos falar, né, de cabelo em pé. Muita gente vai, caramba, Messias, de onde você tirou isso? Como que... Isso aí a gente nunca pensou nisso, né? Algumas pessoas vão ficar agora assustadas. Se preparem agora aí, tá bom? Então o que acontece, gente? Se a ressurreição tivesse que ser literal, pensem bem, se a ressurreição tivesse que ser literal de pessoas que já morreram há milhares de anos, há centenas de anos, há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 100 anos, há 50 anos, pessoas que já morreram, todas elas que já morreram, que já não estão vivendo mais na Terra, se a ressurreição tivesse que ser literal, imaginem, já parou para pensar? Todos os homens que haviam morrido, tá? Há milhares de anos, teriam o quê? Que deixar literalmente os túmulos. Então, se a ressurreição fosse literal, tá? Aparecendo novamente como seres humanos. E se fosse assim, então seria algo muito estranho se isso acontecesse, literalmente. Que se você tivesse vivendo, então, no dia da ressurreição, tá? Se você tivesse chegado aos seus 40 anos ou 60 anos, tá? De idade, você estaria vendo as pessoas ressuscitadas, que já morreram, claro. Você estaria vendo o quê? Você estaria vendo o seu tataravô ressuscitado. Você estaria vendo o seu avô, que poderia ter morrido com menos de 30 anos e você já está com 60. Tá? Então ele teria morrido com menos de 30 anos e você já estando com 60, como é que pode isso, né? Ou ele poderia ter morrido com 20, 25 anos de idade. E assim você seria, na aparência, na ressurreição, mais velho que o seu avô.
você estaria mais idoso que o seu próprio avô. Você estaria mais idoso que o seu bisavô, o seu tataravô, correto? Então observaram como tem muita gente no mundo, né, crendo nessas falsas doutrinas de ressurreição literal? Muita gente fala em ressurreição literal mesmo. Mas veja, a Bíblia dele diz que o pó volte ao pó. Como assim iria ressuscitar o pó? Aquilo que já foi desfeito no pó. Mas muita gente prefere acreditar em ressurreição literal, quando na verdade a Bíblia fala de uma ressurreição da morte que passou a todos os homens e não da morte natural, tá bom? Então essas pessoas também pensam, né, que isso vai ocorrer, o pior ainda, num futuro incerto, tá? Porém, isso nunca ocorrerá, gente. Isso nunca vai acontecer num futuro incerto. Isso nunca aconteceu. Nenhum ser humano que morreu, literalmente, voltou a existir. A própria Escritura diz que o homem morre e é desfeito. O homem morre e é consumido. E depois que ele morre, onde está ele? Não está, não existe mais, né? Mas os cristãos, tá, vivem nesse mundo da fantasia. Eu estou dizendo os cristãos, grande parte dos cristãos, eles acreditam em ressurreição da morte natural. As pessoas vão voltar a existir. De alguma forma, eles falam num corpo glorioso, num corpo místico. As pessoas deixam de existir, tá? Não tem mais a figura do ser humano, da natureza humana, da mente humana. Mas os cristãos, a maior parte deles, eu não digo todos, vivem nesse mundo da fantasia de que haverá ressurreição literal e que assim seria um problema, né? De que a carne das pessoas teriam que ser tudo a mesma carne, tá? De várias gerações passadas, numa aparência igual. Todos teriam que estar iguais de várias gerações. O seu avô teria que estar igual a você, o seu tataravô, o seu bisavô. Todos os seres humanos no suposto reinado de Cristo em que todos estariam com a mesma aparência. Como assim? Seria ser humano? Mas Cristo falou que não são como anjos no céu, né? Então, na verdade, quem ressuscitou da morte adâmica enquanto vivia, ele ressuscitou, mas depois ele deixou de existir quando ele morreu, tá? Da morte natural. Quem permanece é o filho que participa da carne e do sangue, não é ser humano. Então, lamentamos aqui contrariar o nosso amigo Moacir, que fez esse questionamento, mas a sua doutrina, irmão Moacir, de esperança de ressurreição para o ser humano, as pessoas, se trata de uma fantasia religiosa que você adotou, tá bom? Mas tem pessoas que acreditam na ressurreição também, assim, como se fosse de um fantasma, né? De uma suposta alma, ou seja, a consciência de humanidade permanecendo existente depois da morte. Na realidade, essa dita alma se trata de mitologia grega, como já temos dito, né? Agora vamos analisar o questionamento de Fernando Leal aqui. Já terminamos aqui com o nosso irmão Moacir, o abençoado Moacir. Agora vamos ao questionamento de Fernando Leal. Fernando Leal, ele disse, está escrito aqui, ó, estão acompanhando? Dessa onda está saindo novas vertentes. E continuou, pelo que eu saiba, onde tem 2 ou 3 reunidos em Cristo, em qualquer lugar já tem uma formação de igreja, pois o termo igreja vem do grego eclésia, assembleia ou reunião. Foi o que o nosso irmão falou. Então, quando ele fala aqui no início, aqui, vamos voltar aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Dessa onda está saindo novas vertentes. Ele está se referindo a nós. Porque quando ele fala dessa onda, é o pessoal desigrejado, o pessoal que diz que Cristo já voltou, que não somos a congregação. Então ele está dizendo que está saindo novas vertentes. Veja, eu não pertenço a nenhuma instituição. Eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu não sou de religião nenhuma, tá? Mas ele está dizendo que dessa onda está saindo novas vertentes. Olha, se saírem novas vertentes dessa onda, como ele diz, como o Fernando diz, esse problema não é meu. Quem quiser criar religiões vai estar errado da mesma forma como qualquer outro que criou religiões, que instituiu religiões. Então ele diz aqui, dessa onda está saindo novas vertentes, e continuou, pelo que eu saiba, onde tem 2 ou 3 reunidos em Cristo. Aí, olha só a onda aí, ó, criando aí. Olha só, ele está falando aqui, ó, pelo que eu saiba, onde tem 2 ou 3 reunidos em Cristo,
em qualquer lugar já tem uma formação de uma igreja, na verdade, religião, né? Pois o termo igreja vem do grego eclésia, assembleia, religião, foi o que ele disse, nós vamos argumentar sobre isso, tá? Então, o que temos a dizer a Fernando Leal é que, originalmente, Fernando, a palavra igreja, ou seja, eclésia, significa chamados fora, tá bom? Claro que para um comício político na praça, quando as pessoas, tá, deveriam deixar as suas casas, esse é o significado, e irem para a eclésia, irem para o que você diz aí, assembleia, reunião, né? Então isso aí é um engano. Inventaram essa palavra igreja para enganar as pessoas. Pois a partir de então, as pessoas estariam sendo submetidas, né, a um jugo religioso, se submetendo às doutrinas da, o quê? Que você diz eclésia, né? Da eclésia. Que na realidade se tratou o quê? Da Igreja Romana, uma instituição criada quando? No terceiro século, né? Século, pelo príncipe Constantino, mais especificamente no ano 325 DC, o que a história não nos deixa mentir, não é verdade? Mas o que temos a dizer ao nosso irmão Fernando, ao nosso abençoado aí, amigo Fernando, em relação ao termo igreja, o que temos que responder a Fernando sobre isso é que essas instituições, essas pessoas hoje, que numa reunião se dizem corpo de Cristo hoje, não são a congregação, correto? É a religião cristã reformada que passou a se denominar igreja evangélica, correto? Essa é a verdade. Nada a ver com a congregação que se situa lá no primeiro século, já há quase 2000 anos passados, e teriam que estar, né, a congregação teria que estar na doutrina dos apóstolos, que era o quê? Uma doutrina da atualidade? Não, a doutrina dos últimos dias. A congregação estava na doutrina dos últimos dias. Você não tem como estar na doutrina dos últimos dias. Então, hoje, nós não podemos estar na doutrina dos apóstolos, não tem como, jamais, pois as doutrinas dos apóstolos dos últimos dias se trataram dessas doutrinas que estavam falando das coisas dos últimos dias, porque não estamos nos últimos dias, entendeu? Então nós não podemos ser a congregação, porque a congregação se situa nos últimos dias, estava na esperança da glória eterna, estava na esperança da vinda de Cristo em glória, entenderam? Isso significando que nós não estamos esperando o Salvador, nem o estabelecimento do estado eterno. Então nós não podemos nos dizer igreja, porque igreja, ou melhor, na verdade nem a igreja, né? Congregação Corpo de Cristo, teria que estar necessariamente esperando a vinda do Salvador. Ora, se o Salvador já veio, que congregação é essa aí? Que corpo de Cristo é esse aí? Esperando o quê? Isso aí é a religião que foi criada no terceiro século, chamada Igreja Romana, e depois foi reformada, né, essa instituição, e passou a se chamar o quê? Igreja Protestante, depois Igreja Evangélica, e as pessoas hoje que se dizem corpo de Cristo, igreja hoje, elas se reúnem e dizem assim, nós somos igreja. E a partir dali, outras pessoas vão se submetendo a essa igreja que você começou, né? E você vai começando a dizer as necessidades materiais, tá? De suprimento dessa dita igreja aí. Então as pessoas começam a ser submetidas em julgos, em fardos que não tem necessidade. Qual a necessidade de fazer essa igreja aí? Eu posso me reunir em casa? Se você quiser reunir em casa, eu também faço, né? A gente se reúne aqui, lê a Bíblia, e de vez em quando a gente se reúne também no nosso grupo aqui, sem religiosidade, sem querer dizer nós somos o corpo de Cristo, nada disso. Porque quem se disser corpo de Cristo hoje vira religião, tá? Então a congregação teria que estar, o quê? Esperando o Salvador. Hoje não tem ninguém esperando o Salvador, então não tem congregação. Que a congregação estava sendo edificada na esperança da vida eterna. A vida eterna já veio, então nós não podemos ser congregação. Nós podemos dizer que nós estamos no estado eterno, no estado de eternidade, que já começou de 70 DC para cá, tá? E Fernando Leal, ele disse ainda aqui, ó, vamos colocar aqui o que ele disse aqui, ó, olha só. Já viram o corpo de bombeiros? Aí ele faz uma analogia com o corpo de bombeiro, né? Porque o corpo de bombeiro tem um objetivo, né? Que é o que? Apagar incêndios, no caso, atuar em situações de calamidade pública e tal.
Então ele coloca isso aqui, olha só o que ele coloca. Já viram um corpo de bombeiros? É um grupo de pessoas trabalhando por algo. Se tem um grupo trabalhando em Cristo, qual o problema de chamar de corpo? Ora, Cristo já não existe mais. Como assim vocês estariam trabalhando para Cristo? Como assim? Se Cristo já cumpriu o seu propósito até 70 DC, até a sua vinda. Tá? Ele falou que estaria com eles até quando? Até o fim dos tempos. Se o fim dos tempos já se deu lá em 70 DC, na queda do templo de Jerusalém, você está trabalhando para Cristo? Como assim você está trabalhando para Cristo? O máximo que você pode fazer é ler a sua Bíblia e entender o que já aconteceu, né? Porque isso aí já se tornou história, já ficou registrado como história para nós que cremos. Para quem não crê na Bíblia, para quem é ateu, é claro que ele vai dizer que isso não tem prova, não tem nada, então deixa eles para lá, tá? Então, cristãos, aí ele continua assim, dizendo o seguinte, assim, ó, olha só o que está escrito. Cristãos são aqueles que têm comportamento semelhante a Cristo. E Fernando disse que quem nunca ouviu o Evangelho Boas Novas, para tal pessoa será Boas Novas. Veja, ele está dizendo que uma pessoa que ouve a Bíblia hoje, que ouve as palavras do Evangelho, para ela é Boas Novas. Ué, mas você vai ter que dizer para ela que ela está na esperança da glória? Que ela está esperando a vinda de Cristo? Porque a boa nova de salvação, ela foi até anunciando que Cristo viria para levá-los para a vida eterna. O que você tem que dizer para essa pessoa não é boas novas, é uma coisa que já passou há 2000 anos, que as pessoas já foram para a vida eterna, o estado eterno já se estabeleceu e essa pessoa não está esperando nada, então não é boa nova, tá? Já passou. Então olha só o que o nosso irmão Fernando coloca, né? Então esse é o problema, gente, de dizer que coisas já cumpridas se tratam de evangelho para nós. Então tem muita gente dizendo que o que está escrito se trata de evangelho para nós. Não é. A gente chama de evangelho, mas foi evangelho para eles, não para nós. Ora, se o evangelho anunciava o juízo sobre o que já aconteceu, tá? Como assim estaríamos pregando o evangelho? Como assim seriam boas novas em nosso tempo se já foram cumpridas? Não é verdade? Então Cristo, ele já nasceu, Cristo já morreu, já ressuscitou e já veio segunda vez. Não é verdade? Como assim hoje poderíamos estar pregando um evangelho, ou seja, uma boa nova, uma boa notícia, que Cristo vem ainda? Que Cristo morreu por você? Cristo não morreu por você. Cristo não veio para remir você, ele veio para remir os israelitas e derrubar o muro da separação, dando acesso aos gentios ao corpo de Cristo, que se situava lá no primeiro século, tá? Então o evangelho de quê que você está pregando? Que evangelho que você está pregando hoje? Isso seria como se eu dissesse que eu estou pregando o evangelho hoje, isso seria como se eu estivesse anunciando, sabe o quê? A construção de uma ponte que foi construída há 100 anos, já tendo sido tal ponte até derrubada. Então eu estaria anunciando uma boa notícia. Olha, está sendo construída uma ponte. Mas veja, essa ponte já foi derrubada há muito tempo. Ela foi construída há 100 anos. Como assim você está trazendo uma nova notícia, uma boa nova de salvação para quem? Que salvação que se processa hoje? Não tem salvação se processando hoje. A salvação se processou até o último dia. Paulo falava assim, que a salvação estava mais perto do que quando eles haviam crido. Para quem? Ele estava falando em relação a você? Não, ele estava falando em relação a eles. Tá bom? A salvação iria se completar quando? Na vinda de Cristo em glória, que já se cumpriu lá no ano 70 DC, quando houve também a queda do templo de Jerusalém e o juízo sobre aquela cidade, né? Não é só porque está escrito como coisa que vai se cumprir na sua Bíblia, que ainda não tenha se cumprido, abençoado. Tá? Não é só porque está escrito como uma coisa futura que ainda vai se cumprir. Isso aí é como se você tivesse escrito uma carta, ou sua avó, ou seu avô escreveu a carta dizendo que ele vai viajar, e a carta continua escrita que ele ainda vai viajar, mas ele já morreu há 50 anos, 100 anos, né? Então como assim você vai dizer assim, não, a Bíblia está dizendo que Cristo ainda vem, mas a Bíblia sempre vai estar dizendo que Cristo ainda vem. Pode passar 1000 anos, pode passar 100 anos, 200, 300, 1000 anos, vai estar escrito a mesma coisa. Ou você entende que isso já se cumpriu, ou você vai ficar no engano, achando que porque a Bíblia está mostrando o futuro, ela sempre vai... Isso ainda será um futuro, não é verdade, entendeu? Então, não é porque está dizendo que ainda as coisas vão acontecer na Bíblia, como se fosse assim, as profecias vão se cumprir, como Cristo falou assim,
rumores de guerra, que as coisas iam acontecer antes da sua vinda. Paulo estava falando que iria se manifestar o filho da perdição, o homem do pecado. Isso tudo é coisa que já se cumpriu, mas nas cartas de Paulo, essas coisas estão escritas como coisas que vão se cumprir. E pode passar 50 mil anos, 1 milhão de anos, se a Bíblia existir daqui a 1 milhão de anos, ela vai estar dizendo que Cristo ainda vem. E você vai estar com 1 milhão de anos esperando Cristo voltar? Então, como assim? Se ele estava falando que era naquela geração, quando que vai chegar essa geração? Se vocês falam assim, não, esta geração que ele está falando é a geração que vai acontecer. Mas veja, a geração que já aconteceu, já aconteceu. O templo de Jerusalém já caiu. Ele falou que não ficaria pedra sobre pedra. Vai lá em Jerusalém para ver se tem templo de pé. Não tem, então já se cumpriu. E mais, o evangelho anunciou a salvação dos pecados, ou seja, a libertação dos israelitas que viviam antes da obra do Calvário e que foram libertos do jugo da lei. Isso significou ser liberto dos pecados, da acusação que a lei os acusava do pecado, da transgressão naquela lei. Como nós podemos ler aqui em Gálatas capítulo 4, que está na sua Bíblia, olha só o que está escrito, Gálatas capítulo 4, 4 a 5, né? Olha só o que está escrito, vamos passar aqui. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, veja, Paulo escreveu essa carta dizendo que todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, há quase 2.000 anos. Então, já chegou ou não chegou? Ele está dizendo que já chegou há 2.000 anos e você vai dizer que ainda estamos na plenitude dos tempos? Olha só o que Paulo falou aqui, ó. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, e Alro, que na sua Bíblia está escrito Deus, enviou seu filho. Enviou ou não enviou? Enviou. Nascido de mulher, nascido também debaixo da Torá, debaixo da lei de Moisés, né? Da autoridade da lei. Para resgatar quem? Você e eu? Não. Você estava debaixo da lei? Para resgatar os que estavam o quê? Para salvar, né? Olha a salvação que era. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei de Moisés, pela lei. Não é verdade? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Recebêssemos aqui não é você, não sou eu. Recebêssemos são eles. A carta está sendo escrita, foi escrita para eles, tá? Gálatas 4, 4 a 5, né? Então, minha gente, eles é que foram salvos da lei do pecado. Entenderam? Essa foi a verdadeira salvação. Não é essa salvação que hoje em dia as pessoas pregam. Fala assim, você está bebendo muito agora, venha para se salvar. Não, não é essa salvação. Isso aí o cara pode fazer a qualquer momento. Não, aceita Jesus que você vai ser salvo. Não, a Bíblia não está falando dessa salvação. É claro que o evangelho ali, as cartas, os livros, era a graça que ensina. Então, o crente, a pessoa que cria em Cristo, tá? Ele entendia que ele não deveria viver uma vida de qualquer maneira, entenderam? Mas a salvação foi a salvação dos pecados, a salvação por graça lá naquele tempo que se processou. Então eles é que foram salvos da lei do pecado, tá? Não nós, que vivemos no tempo presente. E nenhum gentio, e nenhum dos gentios naquele tempo, eles foram libertos da lei de Moisés, porque eles não estavam debaixo da lei, entenderam? Cristo veio para remir quem? Os gentios, que não estavam debaixo da lei? Não. Ele veio para remir, para salvar os que estavam debaixo da lei. Então o evangelho, foi boa nova para aquele tempo, não para o nosso tempo, entendeu? E o evangelho continuou sendo anunciado para os gentios, não como um evangelho para libertá-los, para remi-los da lei, mas para anunciar que eles, a partir do madeiro, a partir da obra do Calvário, o acesso ao santuário estava aberto, mas não o santuário terrestre, entenderam? Que era o templo de Jerusalém, mas o santuário celestial. Quer dizer, os gentios também estavam salvos por graça, tá? Mesmo que não tivessem o quê? A dívida da lei, da Torá. Porque depois Paulo veio e anunciou para todos, conforme está escrito em Efésios 2, 4 a 7, o seguinte, Efésios 2, 4 a 7, olha só o que está escrito, ó. Mas o Eterno, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, ora, Paulo está falando deles, né? Que estavam mortos debaixo da lei, né?
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, vamos passar aqui, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo, né? Efésios 2, 4 a 7. Correto, gente? E sobre isso, uma irmã chamada Madalena Tabaiberger, né, que sempre fala no chat aí, ela respondeu para Fernando o seguinte, sobre aí o questionamento do Fernando aí, né? Fernando, para isso está aí a Bíblia, para que saibamos a nossa posição. Por quê? Porque o Fernando, ele traz a Bíblia para o nosso tempo, quando a Bíblia estava falando com eles, daquele tempo. E Enéas Guerra também falou para Fernando, são boas velhas, Fernando, e não boas novas. E ele até riu aqui, kkkk, né? Mas Fernando Leal, ele respondeu o seguinte, para quem já ouviu, pode ser boas velhas, mas para quem não ouviu, aí ele não continuou, né? Ele escreveu pontinho, pontinho, pontinho. É claro, para quem não ouviu, para o nosso irmão Fernando, significa que é boa nova para ele, boa notícia. Então tem que anunciar para ele que Cristo ainda vem, que eles são o corpo de Cristo. Esse é o problema. Aí o que vai acontecer? Se disser que a boa nova veio para ele, ele vai se dizer corpo de Cristo, aí vai se reunir, aí eles vão começar a pedir contribuições para a pessoa ali viver ali, vai dizer que ela tem que se batizar, tem que se arrepender dos pecados e tudo mais. Por quê? Porque vai dizer que a boa notícia é para ele. Ora, a boa notícia foi para aquele tempo. Já se cumpriu. Nós estamos lendo a Bíblia com entendimento, olhando daqui para lá. Então você está no futuro, você não está vivendo no tempo apostólico, correto? Então essa é a verdade. Agora vamos continuar a responder a questionamentos no tema, como eu já havia falado inicialmente, né? A respeito desse tema que vou falar aqui. Se nem Cristo existe, eu anotei aqui, como existiremos? Agora, questionamentos a respeito desse tema. Se nem Cristo existe, como existiremos? Na verdade, esse ainda é o tema que eu anunciei inicialmente. Vou falar outro ainda depois. Então, assim nós vamos dar continuidade em nosso tema, argumentando sobre o questionamento da pessoa que se identificou como Marco Davi. Olá, Marcos Davi, tudo bem? Como é que está? Nós vamos responder agora o seu questionamento aí. Se você tiver aí, muito obrigado aí pela participação. Então, nós vamos responder ao questionamento de Marcos Davi, que disse, vamos colocar na tela o que ele disse aqui, ó. A paz, é claro, ele está se dirigindo a mim, né? A paz, tenho visto alguns vídeos seu, meu irmão Messias. Aí ele colocou aqui, né? Olha como é que está escrito. A paz, tenho visto alguns vídeos seu, meu irmão Messias, e concordo. Beleza, obrigado. Mas agora você forçou muito. Olha só o que ele diz. Você forçou muito. Teria que eliminar muitas passagens do livro histórico e vou citar apenas uma passagem em São João 17:5, em que disse o ungido, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí. João 17:5. E continuou Marco Davi, me desculpa eu te dizer, Messias, você está se distanciando da verdade, está muito preocupado em fazer vídeo e está inventando fábulas. Este vídeo seu, Messias, leva muitos à incredulidade ou até ao ateísmo. Fica aí a dica, foi o que ele colocou para mim, né? Então, sobre esse comentário de Marcos Davi, a primeira coisa que nós vamos aqui responder ao nosso amigo Marcos Davi é que, ao contrário do que falou, eu não estou muito preocupado em fazer vídeos, não, tá? E que esteja também inventando fábulas. Também não. Uma vez que exatamente faço vídeos a fim de desfazer as fábulas e não para fazer fábulas. Que o próprio Marcos Davi, que você, né, acredita, de que o eterno Criador, ele teria um cordeiro para ser morto antes da fundação do mundo. Literalmente, o seu filho, antes da fundação do mundo, tá? Ocorre que grande parte das pessoas que se identifica como cristã, em nosso tempo, ainda não conseguiu entender que ter a glória com o Pai antes da fundação do mundo se tratou de ter sido reconhecido antes da fundação do mundo.
conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado quando? Nos últimos tempos, que foram o quê? Os tempos desde o nascimento do Messias de Israel, tá? Isso que o ungido estava dizendo em sua oração e foi confirmado depois também numa das cartas de Pedro, de Kefa, e também no Apocalipse, né? No Apocalipse que vamos tratar a partir deste momento aqui. O que temos a responder ao nosso abençoado aí, Marcos Davi, amigo Davi, é que esse texto que citou, onde o ungido diz em João 17,5, vamos colocar o texto, né? João 17,5, olha só. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha, percebeu? Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí, João 17,5. É que, na verdade, aqui, o ungido, ou seja, Cristo, ele tinha uma glória antes da fundação do mundo. Ou seja, ele tinha um reconhecimento como o Cordeiro que não estava lá, mas ele foi reconhecido lá como Cordeiro, né? Antes da fundação do mundo. Essa era a glória que ele tinha. Ou seja, ele não estava manifestado, né? Tá? Ele não estava manifestado, porém, já antes da fundação do mundo, ele foi o quê? Conhecido, foi glorificado, porém tendo sido o quê? Manifestado quando? Quando que ele foi manifestado? Somente nos últimos tempos, que estavam se cumprindo lá no primeiro século do nosso calendário, como foi dito pelo apóstolo Kefa, né? Pedro, lá em sua carta, onde diz em 1 Pedro 1,20, olha só o que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, né? Vamos voltar aqui, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Isso aqui Pedro está escrevendo para os judeus, para os israelitas, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue do ungido, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, olha só, agora presta atenção aqui, ó, em outro tempo foi o quê? Conhecido. Olha a glória que ele tinha, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Foi conhecido, não é que ele estava lá, tá? Mas o quê? Manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Percebeu que o Cordeiro não estava lá? Ele foi conhecido. Foi conhecido que ele estaria o quê? Ele foi glorificado, ele foi conhecido. Que ele estaria o quê? Morrendo pelos judeus nos últimos tempos que Pedro está falando aqui, tá? Então essa é a verdade. 1 Pedro 1, 18 a 20. Porém, o que Marcos Davi quer dizer na sua fala é que o ungido estaria orando ao Pai, passando a informação ali, naquela oração dele, e ideias para nós aqui, de que o Pai teria um filho antes da fundação do mundo, como se fosse a mitologia nórdica do pai Odin e seu filho Thor, como se fosse assim. Entendeu? O que Marcos Davi pensa é isso aí. Ele crê como se fosse essa mitologia aí, que seria o pai, o criador do céu e da terra, teria um filho, como se fosse Odin, e dessa mitologia nórdica, que teria Odin e Thor, o seu filho. Então, é assim que ele crê. Thor, o herói, num reino lá com o seu pai. É assim que grande parte dos cristãos creem, que Cristo era um filho do Altíssimo, o Criador, que estava com ele antes da fundação do mundo e que depois, no primeiro século, aquele filho nasceria como ser humano. Vê se pode. As pessoas trazem mitologias, assistem muito filme, né? Aí acabam crendo porque Cristo está falando que ele tinha uma glória antes com o Pai, ou seja, na verdade, ele foi conhecido. Foi conhecido. Você também foi conhecido. Então você foi conhecido antes da fundação do mundo, mas você existia como ser humano? Não, mas você foi conhecido. Cristo foi conhecido também, ele tinha uma glória antes, ele foi conhecido como cordeiro que iria ser morto, entendeu? Pelos israelitas. Então, gente, a cabeça desse povo está cheia de mitologias e fábulas que não fazem nenhum sentido perante a vários textos dos livros, né, considerados 4 evangelhos, e também as demais escrituras que, em um dos muitos textos, nós podemos ler em Isaías 45, 21 a 22. Olha só, você vai entender isso aqui agora. Olha só o que está escrito. Ó. Isaías 45, 21 a 22. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde... Vamos voltar aqui, peraí, só um instantinho. Voltar aqui.
Só um instantinho que tem que voltar. Acabou errando aqui, né? Voltar desde o início, né? Vamos ler de novo. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu? Ah, o Eterno está falando que é ele, né? Porventura não sou eu, o soberano? Pois não há outro Altíssimo senão eu. Altíssimo, justo e salvador não há além de mim. Percebeu? Olhai para o que? Mim. E sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Yahweh e não há outro. Olha só, ele está dizendo que não há outro, né? Isaías 45, 21 a 22. E mediante esse texto que nós acabamos de ler, podemos ver que o ungido, Cristo, né, nada mais foi do que o próprio eterno Criador manifestado, o quê? No fim dos tempos como ser humano para salvar quem? Israel. E depois libertar todos os homens da morte adâmica no último dia que já se cumpriu. Agora, essa interpretação de Marcos Davi é igualmente a de outros que sustentam a falsa doutrina da Trindade criada no terceiro século pelo falso diácono Atanásio. Então, esse equívoco de Marcos Davi, se for interpretar essa oração de Cristo, do ungido, dessa forma, então o Cordeiro também teria que ter sido morto antes da fundação do mundo. Entendeu? Uma vez que em Apocalipse está escrito, Apocalipse 13, 8. Olha só o que está escrito. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, então quer dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado? Ou ele foi morto lá nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, como Pedro falou. Percebeu o equívoco das pessoas? Então, essa era a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Quer dizer, foi anunciado, foi conhecido como Cordeiro que seria morto quando? No fim dos tempos, como foi falado por Pedro. Então, aqui está escrito, vamos voltar aqui, olha só. É um problema interpretar a Bíblia assim, né? Ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ué, quer dizer que ele foi morto antes de a terra existir? Claro que não, né? Apocalipse 13, 8, acabamos de ler aqui, né? Mas a versão VFL da Bíblia, VFL, essa versão esclarece melhor isso aí. Ao lermos o mesmo texto nessa versão, vamos ver aqui, ó. Todos os habitantes da terra vão adorar o monstro. Quer dizer, em outros lugares é a besta, né? É a adoração, a veneração de si próprio, né? Todos os habitantes da terra vão adorar o monstro. Quem são os monstros? Os próprios homens. Eles se veneram, eles se adoram, né? Eles não dão honras ao Pai, né? Dão honras a si próprio. A maior parte é assim, né? Todos os habitantes da terra vão adorar o monstro. Esses habitantes são aquelas pessoas cujos nomes não estão escritos, ó, no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que estava destinado, ó, percebe? Destinado a ser morto desde a criação do mundo. Entendeu a oração de Cristo? Quando ele falou assim, me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, antes da terra existir, entendeu? Pelo texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, entendeu, né? Eu acredito que agora entendeu, não é possível, né? Aí é só se a gente for desenhar aqui para poder as pessoas entenderem isso. Agora vamos reler a oração do ungido no livro de João de novo aqui, ó. João 17, 1 a 6, olha só. Depois de dizer isso, e ao Ruxo, aqui na sua Bíblia está escrito Jesus, olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho. Quer dizer, ele sabia que estava chegando a hora de quê? De ele ser glorificado, porque ia se cumprir nele aquilo que estava previsto desde antes da fundação do mundo, entendeu? Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a quem? A todos aos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, único Yahweh, que na sua Bíblia está escrito único Deus, verdadeiro e ao Rushua, né? Machia, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, olha aí, percebeu? Com a glória que eu tinha contigo
antes que o mundo existisse. É aqui que as pessoas pensam na mitologia nórdica, né, de Odir e Thor. Aí acha que o Eterno tinha um filho lá antes da fundação do mundo, que depois nasceu como ser humano. Não é. É o próprio Pai que se manifestou como sendo o quê? O próprio filho dele. Porque o filho do Eterno, ele era um ser humano. Era o próprio Eterno manifestado como ser humano, era o filho do Eterno. Olha só o que Cristo diz aqui, ó. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. João, Ruhana, né? Capítulo 17, 1 e 6. Então a resposta a todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, e igualmente a Marcos Davi, é que o Pai não tinha outro com ele antes que iria se fazer carne, reinar no tempo apostólico. Era ele mesmo, o próprio Criador, que era a palavra da vida, que se revelaria, ou seja, iria participar da carne e do sangue, se tornando como um de seus filhos que participavam já da carne e do sangue, de acordo com a carta de Hebreus, capítulo 2, 10 a 14, tá? É claro que aquele que foi chamado Filho Unigênito do Eterno Criador se tratou do próprio Pai, que era ele mesmo a palavra, o verbo da criação, como está escrito em João, né? Capítulo 1, versículo 1 a 5. Olha só o que está escrito na sua Bíblia. Olha só o que está escrito na Bíblia de todo mundo. Não sei por que as pessoas erram, né? Será que precisa desenhar? Olha só o que está escrito aqui, ó. João 1, 14, onde diz, e João também 1 a 5, João 1 a 14, ó. Onde diz o seguinte, vamos colocar o texto aqui, João 1 a 5 e João 1, 14. Olha só o que diz. No princípio era o verbo. Aqui está dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo, olha só, o verbo estava com o Yahweh, com o Criador, né? E o verbo era quem? E o verbo era Yahweh, era o Criador. Ele estava no princípio com o Yahweh, quem? O verbo, que era ele mesmo, né? Percebeu? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha só o que está escrito agora no versículo 14, para matar a charada para quem ainda pensa que é uma mitologia, como se fosse o pai Odir e Thor, né? Como se fossem as pessoas que creem em mitologia, acredito que era assim, como se fosse a mitologia nórdica, né? De Odir e Thor. Olha só o que está escrito aqui na sua Bíblia, ó. E o verbo, quem era o verbo? O verbo não era o Criador? E o verbo se fez carne, percebeu? E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória de quem? A glória do unigênito do Pai, que era o próprio Filho, o ser humano, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1 a 5, né? E João 1 a 14, aí que acabamos de ler esses versículos. Agora vamos a outro questionamento aqui. Vamos responder agora o questionamento feito por quem se identificou por Praia e Sol. Se identifica aí no canal como Praia e Sol. Essa pessoa perguntou o seguinte, vamos colocar na tela, ó. Pode explicar esse versículo? Obrigado. Vamos colocar aqui o texto que ele colocou. E o ungido disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar. Vamos ver aqui. No trono da sua glória também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar o quê? As 12 tribos de Israel. Então o que estamos neste momento respondendo aqui, o que nós vamos responder, o que nós estamos respondendo já a essa pessoa que se identificou como Praia e Sol, é que aqueles que foram assentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel se trataram dos que compunham a congregação. Independentemente se antes se tratavam de gentios ou de judeus, de israelitas. Eles estavam o quê? Edificados na doutrina dos apóstolos, como diz o texto de Efésios, capítulo 2, né, versículos 13 a 22, onde diz o seguinte, ó, mas agora no ungido, vós que antes estáveis longe, se refere aos gentios, né, já pelo sangue do ungido chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, a lei de Moisés,
contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz, pelo madeiro, reconciliar ambos com o Yahweh em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, gentios, e a paz aos que estavam perto, judeus. Porque por ele ambos temos acesso, eles lá, né, ao Pai em um mesmo Espírito. Eles estavam no ministério do Espírito, tá? Assim, pois, não sois mais estrangeiros, gentios, nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Yahweh, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio ungido a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no soberano, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Yahweh no Espírito, né? Efésios capítulo 2, 13 a 22, acabamos de ler aqui, fazer a leitura. Então, pessoal, nós estamos observando que tanto judeus como gentios, como israelitas, como os demais povos, foram transportados para o reino do Messias, né? Do ungido lá, que havia se assentado no trono ali, no tempo do seu reinado, que foi o quê? O tempo apostólico. Como não nos deixa mentir o relato do próprio Cristo, do próprio ungido, que disse ao ressuscitar em Mateus 10, 28, o seguinte, olha só o que ele disse, ó, ele está dizendo que ele estava reinando, que era o reinado dele, olha só. E chegando-se e ao Ruxo, aqui na sua Bíblia está escrito Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, o poder é dado no céu e na terra para ele. Todo poder no céu e na terra. Ele está reinando ou não está? Está. Depois da ressurreição, olha só o que Cristo fala, vamos repetir. E chegando-se e ao Rúshua, falou-lhes dizendo, vamos ver se está aqui, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, ele estava reinando sobre todo o universo, sobre toda a criação, exceto sobre o Pai, é claro, né? Porque o Filho estava reinando. O Filho, aquele homem, estava reinando. Quando ele ressuscitou. As pessoas não estavam vendo o reino dele, porque ele falava que o reino dele não era daquele mundo, mas todos estavam debaixo do seu reinado. Tá? Mateus 10, 28. Então nós sabemos que a doutrina desse cristianismo, tá, em nosso tempo, diz que Cristo ainda vem para reinar. Não é verdade? Num milênio que nunca vai chegar. O reino dele já se cumpriu. Tá? Mas ele já havia dito, mesmo antes de ter sido morto, como sacrifício lá, né, para os judeus, e ressuscitado em Lucas 10, 22, que todas as coisas foram entregues a ele por seu Pai, como nós podemos ler aqui em Lucas, olha só, 10, 22, olha só o que está escrito, todas as coisas me foram entregues, para quem? Para o Filho, naquele tempo, por meu Pai, e ninguém, vamos passar aqui, conhece quem é o Filho senão o Pai. Tem gente que fala assim, não, todos são filhos do Eterno. Tem gente que fala hoje, né? Ó, tem gente que fala assim, não, todos são filhos do Eterno, todos são filhos participando de carne e sangue no mundo hoje, independente se crê, se não crê, se não quer saber de nada, todos são filhos. As pessoas querem decidir pelo Todo-Poderoso quem são seus filhos. Mas olha só o que está escrito aqui, eu peguei só esse gancho aqui, só para aproveitar o texto, olha só. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Cristo naquele tempo. Né? E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quis revelar, né? Lucas 10, 22. Ninguém pode decidir pelo Eterno quem são seus filhos também, tá? Embora Cristo estivesse falando dele aqui. Você vai saber se você é ou se não é. Ah, eu sou ou não sou? Ué, você não é? Nós somos, né? E quem não crê? Ele é? Talvez ele seja e não crê, por enquanto. Depois ele vai passar a crer um dia, né? Então essa é a verdade. Então, gente, abençoado, se judeus e gentios no tempo apostólico já, como corpo do ungido, estavam edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, foi necessário que antes eles tivessem sido o quê? Transportados para o reino do Messias, que já era o reinado dele, como podemos ler em Colossenses 1,13 e também em Efésios 2,6. Como diz aqui em Colossenses 1,13 o seguinte, ó, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Percebeu que eles foram transportados para o reino?
E Efésios também 2,6, onde diz o seguinte, ó, e Alro nos ressuscitou com Yahushua e com ele nos entronizou nos lugares celestiais, quer dizer, no seu próprio reino, né? Em Yahushua Mashiach, que é Jesus Cristo na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 6. Pois eles, na regeneração, eles se assentariam na regeneração que já se cumpriu. A regeneração não vai se cumprir ainda, já se cumpriu lá, quando houve a queda do templo, já cumpriu a regeneração. Pois eles, o corpo do ungido que se situa no primeiro século, né? Eles, na regeneração, naquela regeneração que já se cumpriu, se assentariam, o quê? Nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, tá? Como diz o relato postado pela pessoa que se identificou como Praia e Sol, que começou a falar comigo, onde diz em Mateus 19, 28. O seguinte, ó, Mateus 19, 28, vamos colocar aqui na tela, tá ruim de passar isso aqui. Mateus 19, 28, ó. E o ungido, que na sua Bíblia está escrito Jesus ou Cristo, e o ungido disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos. Todos eles se assentaram em 12 tronos, na verdade, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28, né? Então, gente, olha só. Eles, judeus e gentios, estavam entronizados no reino do Messias para julgamento das 12 tribos de Israel, que já se cumpriu. Entronização, ou melhor, entronização essa que se deu quando o ungido ressuscitou e que também os que seguiram a Cristo ungido, ou seja, os que creram nele desde o tempo em que ele estava manifestado segundo a carne para Israel, até o fim dos tempos, iriam se assentar, já se assentaram naqueles 12 tronos, né? A saber, os santos, toda a congregação. E Paulo confirmou isso quando disse, tá? Em 1 Coríntios 6, 2, o seguinte, 1 Coríntios 6, 2, vamos ler, Paulo confirmando, ou não sabeis vós que os santos, olha só o que está escrito, hão de julgar o mundo? Que santos? Os santos eram eles mesmos. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Que mundo? O mundo de Israel. O que iria acontecer lá naquele tempo. Não é esse mundo aqui, não. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, olha só, quem eram os santos? Vós, né? Olha só o que o Paulo está falando. Há de ser julgado por vós, sois porventura indignos, vamos voltar aqui, de julgar as coisas mínimas. 1 Coríntios 6, 2, né? Então vamos observar, minha gente, que os santos, ou seja, judeus e gentios, eles eram os santos. Agora, como o corpo do ungido naquele tempo, iriam julgar o mundo. Mas que mundo? Aquele mundo de então, né? Assentados em 12 tronos. 1 Coríntios 6, 2, nós acabamos de ler. Porém, mediante a esse nosso argumento aqui, que nós estamos falando, algumas pessoas que criam doutrinas particulares sem fundamentação no Evangelho poderiam falar que os santos seriam somente os de Israel, pois em nossos dias há pessoas nas redes sociais afirmando essas coisas sem fundamentação e olhando para a carne, ou seja, os descendentes literais daquele Israel que existe hoje, segundo a carne. Porém, podemos ler que não seriam mais somente Israel naquele tempo, os santos, igualmente o seriam e foram os gentios também, como disse o soberano a Kefa, ou seja, a Pedro na sua Bíblia, em Atos capítulo 10, 13 a 16, onde diz o seguinte, Atos 10, 13 a 16, olha só o que diz. Uma voz disse, mata e come qualquer desses animais. Nunca, Altíssimo, declarou Kefas, jamais comi o que quer que seja considerado impuro pelas nossas leis judaicas. E a voz tornou a dizer-lhe, não consideres impuro o que Yahweh tornou santo. Opa, percebeu aí? Os gentios se tornaram santos, né? A mesma visão se repetiu 3 vezes até que o pano foi de novo puxado para o céu. Atos 10, 13 a 16, tá? Então os senhores já sabem como se deram os acontecimentos posteriores a esse evento, correto? É que Pedro deveria se dirigir para a casa de um gentio chamado Cornélio, não é verdade? A fim de expor a palavra do evangelho, deixando os rudimentos da lei de israelitas, tá? Deixando aqueles rudimentos que os israelitas não poderiam, né, ter contato com os gentios. Por isso que ele teve aquela visão. Foi falado para ele o quê? Mata e come, mas ele não estava entendendo que aquilo ali era o Eterno falando com ele, que ele não deveria considerar impuro o que o Eterno tinha
santificado, que tinha tornado santo, que eram os gentios, que eram os povos das outras nações. Entenderam? Então a visão de Pedro? Então, eles deveriam. O que aconteceu depois é que chegaram aqueles homens na casa de Pedro ali. Tá? Mas os israelitas, naquele tempo, eles tinham aquela situação, de acordo com a lei deles, que eles não poderiam ter contato com gentios. E Pedro deveria deixar esses rudimentos. Tá? Os gentios eram considerados impuros, mas já estavam o quê? Tratados pelo Eterno como santos. E isso se cumpriu a partir da morte e ressurreição de Yahushua Mashiach. Basta que leiam isso a partir do verso 17 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Como Pedro seguiu os emissários ali enviados por Cornélio em Atos capítulo 10, 17 a 19, onde diz o seguinte, vamos fazer a leitura aqui, olha só. Atos 10, 17 a 19. Kefa, ou seja, Pedro em sua Bíblia, ficou a pensar naquilo. Que queria dizer semelhante visão? Que deveria ele fazer? Nesse momento, os homens mandados por Cornélio, tendo encontrado a casa, chegavam-se à porta perguntando se era ali que estava Kefas, que estava Pedro, né? Entretanto, enquanto Kefas cismava na visão, o Espírito do Eterno disse-lhe: vieram 3 homens para falar contigo. Desce e vai ao encontro deles e acompanha-os, não receies, fui eu que os mandei. Atos 10, 17 a 19, né? Então eu acredito, minha gente, que com essa argumentação de hoje, todos os senhores, e especialmente a pessoa que questionou, possam, vocês todos, ter entendido essa mensagem. A questão principal do tema de hoje é conhecermos qual foi a glória, né, uma das principais, né? Qual foi a glória que Cristo tinha com o Pai antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Não era que Cristo estava lá com o Pai, como se fossem 2 pessoas antes da fundação do mundo, como se fosse a mitologia nórdica do deus Odir e seu filho, um herói chamado Thor. Nada disso. Uma vez que Cristo nasceu em Belém da Judéia e não antes da fundação do mundo, entendeu? Nasceu em Belém da Judéia no 1º século do nosso calendário. Sendo assim, o filho e o pai ficaram em cena somente no tempo em que o filho revelava ao pai, que foi o quê? Até a consumação dos séculos, como ele mesmo disse em Mateus 28, 20, que estaria com eles até quando? Até a consumação dos séculos. Sendo certo que depois da consumação dos séculos, que já se cumpriu há quase 2000 anos, o pai assumiu o reino que estava entregue ao filho naquele tempo. E o filho se submeteu ao pai. Ele saiu de cena e o pai agora é único, todo-poderoso. O Cristo já cumpriu o seu propósito, né? De acordo com 1 Coríntios capítulo 15. Assim, a glória que Cristo tinha com o pai antes de o mundo ter sido criado era o conhecimento que foi dado sobre o Cristo, sobre o Messias, sobre o Cordeiro que iria morrer. Foi anunciado, foi conhecido antes da fundação do mundo, que já lemos os textos, que viria, porém, ser somente a se manifestar quando? No fim dos tempos, que já se cumpriu o fim dos tempos. E quando Cristo pediu ao Pai que ele fosse glorificado, com a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo, era a glória do Cordeiro em favor de seu povo Israel. E sobre os que se assentam nos 12 tronos, que nós vamos também falar sobre isso aqui, sobre aqueles que se assentaram nos 12 tronos para julgamento das 12 tribos de Israel, para julgamento, é claro que os que foram assentados, acho que os senhores já entenderam, foram aqueles seguidores do Messias, do Cristo, todos os que creram nele naquele tempo. Tá? Não somente os 12 apóstolos se assentaram nos 12 tronos para julgamento, mas toda a congregação. É que os 12 apóstolos se trataram, aqueles 12 apóstolos, como que a representação daqueles que, assentados no trono, reinavam com o Messias no tempo apostólico, que se tratava o quê? Da própria congregação dos santos, tá bom? Então nós agradecemos a participação de todos. Até o próximo encontro, que será, vamos colocar aqui, será quarta-feira, né? Quarta-feira, 20 horas. Um grande abraço, tchau.
Música